Sintomas psicossomáticos dentro da história de vida de uma pessoa que vão causar sensações, pensamentos e percepções negativas, e como que o tratamento dentro da psicossomática, que chamamos de Fanhua Meiji em chinês, pode auxiliar na quebra desse padrão, na desconstrução desse processo para construir emoções positivas, movimentos, pensamentos e uma realidade positiva. Eu trago esse tema porque é um processo muito comum dentro da clínica do atendimento e tenho certeza que irá ajudar muitos dos nossos pacientes. Então eu trago para vocês esse tema porque é um tema complexo, é um tema que nós integramos, né? Inclusive a formação Fanhua Meiji traz essa integração entre a fisioterapia, entre a medicina chinesa, a psicologia, entre a diversidade humana, entre o universo profissional e pessoal do indivíduo, e cada vez mais integrando essas percepções em que o ser humano ele traz a sua identidade na sua vida. O ser humano ele tem a sua expressão e nem sempre essa expressão é a totalidade que o indivíduo vive. Então a pessoa ela começa a se resguardar, a se privar, a ter insegurança, a ter ansiedade, a ter medo de mostrar e de viver quem ela é. E perante esses processos de bloqueios, o corpo vai se bloqueando, então o movimento da pessoa começa a se bloquear, a pessoa ela começa a ter medos, o corpo começa a reagir com síndromes autoimunes, com síndromes de proteção, dor, o travar a coluna, o ter insegurança. Então o corpo ele começa a proteger a pessoa de se expressar. E o que auxilia o corpo a se proteger? É o cérebro começar a identificar padrões e problemas. Então, o pensamento negativo, ou as emoções negativas, ou as sensações negativas, ou ainda os sintomas psicossomáticos, eles são uma resposta do indivíduo, uma resposta da pessoa a toda uma história que ele viveu e construiu. Então a pessoa, ela foi gerada, né? Então ela foi gerada naquele útero, na formação mais bonita de amor de pai e mãe, e vieram as histórias genéticas. E a pessoa começa, a partir dessa informação genética, a moldar as suas características e sua história, né? Seja emocional, sua memória biológica, né? O seu corpo já desenvolvendo esse mecanismo de desenvolvimento metabólico, emocional. Então, a inteligência emocional ela é formada desde o primeiro momento da gestação e ela é desenvolvida ao longo da vida. Porém, eu vejo que hoje, graças a Deus, muitas pessoas estão no seu processo de autoconhecimento. E o autoconhecimento não é se conhecer sozinho, mas é conhecer o seu universo interno. E quanto mais eu conheço desse universo interno, mais possibilidades eu tenho de me desenvolver, de lidar com os meus dragões emocionais, com os meus medos, inseguranças, raivas, alegrias, tristezas. E ter conhecimento do meu universo interno traz um conhecimento do meu nível de pensamento e traz um conhecimento no meu processo de ação e realização no mundo. E eu preciso buscar, como indivíduo, esse caminho de introverter, descobrir quem eu sou internamente, de gerar essa emoção e pensamento para gerar essa expressão no mundo. E as pessoas elas têm ou se perdido dentro de si ou se anulado e vivido apenas para o externo.
E quando isso acontece, é quando começam a latejar os sintomas psicossomáticos, porque o corpo ele quer ser ouvido, a pessoa quer sair desse padrão tóxico de emoções, de experiências. Quantas pessoas já não ouvimos o relato que vivem as mesmas situações durante a vida toda ou durante muitos ciclos? Ou seja, aquele padrão que está reverberando nos seus meridianos, na sua história, ele está latente. E como ainda esse processo não veio para a consciência, ele vem numa maneira inconsciente em dores físicas, doenças, em pensamentos negativos ou emoções negativas. E quando nós adentramos no processo Fan-Hua-Mei-Ji, no estudo da psicossomática, nós entendemos essas memórias biológicas, esse fluxo biológico e entendemos a força necessária de integração dessas emoções, dos órgãos e vísceras, da compreensão do status de vida da pessoa para que ela possa renascer, para que ela possa nascer em si. E nascer em si significa muitas das vezes encontrar-se internamente, assumir o seu corpo, viver as suas emoções, confrontar os seus pensamentos, para aí sim despertar o seu movimento intrínseco para o universo, que é quando o ser humano ele começa a se expressar, começa a se manifestar, colocar a sua arte em movimento, colocar a sua força, a sua beleza em movimento. Em chinês nós chamamos a mente de Shen. A Shen é o brilho, é o céu, é a iluminação dos pensamentos. É quando nós entendemos que tudo é permitido pensar e que o pensamento cocria a realidade. E que eu preciso conectar ao Shin, que é o meu coração, que é a minha verdade, que é a minha essência, para que o meu corpo, que é o Shantida, né, que são os sentidos, possam integrar as minhas experiências de vida, conectar-se com a minha essência, para eu me despertar no meu pensamento. Se eu focar só na criação do pensamento, eu corto a conexão entre as minhas emoções e o meu corpo. E geralmente o nível de estresse da pessoa que apenas se mantém no padrão do pensamento positivo aumenta muito. Então eu preciso viver a experiência do indivíduo, viver a experiência humana, entender o que o meu corpo está dizendo. Então, se eu tenho um sintoma, o que meu corpo está querendo dizer? Quais são as minhas dificuldades psicoemocionais? Quais são os hormônios que estão sendo liberados? Quais os meridianos que estão sendo acionados? Então, a psicossomática traz um reconhecimento desde o momento que a pessoa nasce, a sua formação da sua característica epigenética, que ela renasça dentro dela através dos seus processos. Então, com isso, a pessoa ela se desperta na sua história e sai do movimento até anteriormente vivido inconsciente e ela deixa de reproduzir os padrões. Então, quando eu entendo que determinada situação me desperta as sensações, pensamentos negativos, eu começo a organizar-me de uma forma coerente à minha sensação para eu me adequar. Então, por exemplo, se existe uma situação que desperte um pensamento ou uma emoção negativa e eu tenho a consciência que aquilo não me faz bem, eu vou começar a me preservar muito mais. Isso vai diminuir o ritmo de estresse do meu organismo e provavelmente o nível de dor e o problema da saúde. Quando a pessoa ela continua se expondo ao seu fator agravante,
né? Seja um trabalho que ela não está satisfeita, um relacionamento que seja difícil, né? Dificuldades, às vezes financeiras, de trabalho, satisfação. Existem N fatores que às vezes a pessoa nem coliga a sua sensação, mas por que que o corpo pode adoecer? Por que que essa máquina perfeita que trabalha 24 horas, né? Inclusive nós temos diversos artigos científicos buscando a resposta da pergunta: por que que o corpo adoece? E hoje nós temos um resultado muito grande que o corpo se adoece por questões de não adaptação. E o que ele não se adapta, né? Às vezes a pessoa faz uma dieta excelente, faz exercício físico, medita, mas ela não está em contato com as suas emoções, isso pode gerar adoecimento. Quando a pessoa ela tem tensão ou ela vive num padrão de estresse muito alto, externamente, internamente o corpo dela debilita. E aí nós entramos na psicossomática, né? Que é olhar esse ser humano com essas sensações. E a partir daí, o que nós vamos fazer? Trazer um caminho saluto para que o nosso paciente possa se integrar. E como que a pessoa se integra? Primeiramente, se reconhecendo. Segundo, quebrando os fatores psicoemocionais que estão em alarme no teu corpo e trazer esse processo para a consciência. Uma frase que eu acho horrível e assim, não deve ser usada é crença limitante. Ninguém acredita que se tomar leite com manga vai morrer. Então, não é isso, é um trauma, é uma história, é algo que foi fundamentado na vida da pessoa, é algo que a pessoa vive, é difícil, ela esteja, está no inconsciente, está no padrão de vida dela. Não é uma crença, é uma história. Então, nós precisamos validar a história do indivíduo, entender quais são as dinâmicas psicossomáticas dele, para poder entender como podemos ajudá-lo. E a partir daí, nós vamos acessar as memórias biológicas, nós vamos quebrar os fatores de estresse, de medo, de tensão, limpar a água suja, né? Então, ou seja, se existem pensamentos, se existem sensações, se existem patologias, é porque o corpo ele está sobrecarregado. E não adianta eu colocar pensamento positivo se existe essa formação do negativo. Então, primeiramente, eu vou limpar a água suja, então eu vou trabalhar a limpeza dos meridianos, a limpeza do metabolismo, a organização e limpeza psicoemocional, para aí sim criar um espaço para poder sentir a felicidade, sentir o positivo, sentir a beleza, sentir a plenitude. Não adianta eu entrar numa sala lotada e querer que as coisas se expressem. Então a gente traz espaço primeiro para que tudo possa dançar internamente. Faz sentido? O que vocês estão achando dessa conversa, né? Desse bate-papo, dessa ideia, dessa ideologia, né? Então, primeiro, para nós podermos tratar o pensamento e a emoção negativa, quebrando os fatores psicossomáticos, eu preciso liberar, eu preciso criar espaço para isso. Então, eu tenho que limpar a água suja, que são os padrões de pensamentos, que são as histórias emocionais, que essa memória biológica sofrida que a pessoa viveu. Então, por exemplo, o medo. O medo é uma forma de preservar o corpo. A insegurança é um processo onde a pessoa ela não teve insegurança, né? Então, internamente, a segurança é se sentir aportado. Então, muitas das vezes, ou por ela ou pelos pais, ela não se sente segura. Então, ela tem que desenvolver a sua segurança para ela tomar as suas ações.
E esse movimento é contínuo de despertar o melhor nessa pessoa. E despertando o melhor nessa pessoa, né, que é trazendo a leveza, a plenitude, tirando, limpando, quebrando o ciclo patológico, que era o medo, a tensão, a insegurança, reconectando essa pessoa aos seus sentimentos, aos seus pensamentos, ela começa a ter um espaço de criação. Então ela começa a criar a ação, ela começa a realizar novos caminhos, ela começa a enxergar novas possibilidades, ela começa a sentir coisas e sensações novas. Então não adianta eu dizer eu vou sentir amor se eu não estou conectada com essa emoção de amor. Isso vai me doer mais. Então eu preciso entrar em conexão com a minha dor. Eu preciso trazer esse processo de tratamento e cura para poder transformar e abrir o amor. E quando eu me conecto com o meu amor de uma forma genuína, superando essa memória traumática, biológica que estava vivenciada na minha essência, eu começo a perceber, né, que aí a mente se abre a percepção do amor em volta. E aí eu começo a me comportar de uma forma mais amorosa. E aí o meu corpo diminui o seu padrão de estresse e de proteção e reatividade. Então a musculatura fica mais leve, as doenças autoimunes elas se controlam, né? E, por exemplo, padrões de dor, né, que tensionam todo o corpo de uma forma a se proteger, também se adequam. Então eu começo a gerar um movimento psicoemocional, eu começo a trazer essa reação para o corpo e eu começo a transformar a minha saúde de uma forma harmônica. Então eu vou trazer para vocês um processo o qual você pode aplicar para trabalhar as memórias biológicas que ficam no inconsciente, para que elas venham para o consciente e para que você consiga trazer e limpar os pensamentos negativos, que são histórias que foram vividas e que estão no corpo e que hoje merecem ser bem cuidadas, para que você possa transcender a elas, né? Porque o seu fluxo, o seu corpo, através dos meridianos, comecem a transmutar essas informações, tá bem? Então eu convido você. Esse aroma de neroli é um aroma extremamente fantástico para estimular as memórias psicossomáticas. Então o aroma chama neroli, ele é cítrico, ele é fruta, ele é floral, ele é apimentado. Então ele tem várias características que vão estimular a memória psicossomática e vai auxiliar na liberação dos pontos que eu vou passar para vocês. Então você vai trabalhar com uma gota apenas de neroli, tá bem? Como você ainda não tem o neroli, pode ser uma gota de água até você adquirir. E aí você vem nesse ponto que chama então. E você vai, então, é o máximo de in, que é o eu, então aqui é a consciência, que é uma área extremamente enervada. E você vem trabalhando aqui toda a parte da sua sobrancelha. E você vai fazer uma massagem no Taiyan, que é o máximo de sol. Pressiona. Você vai descer até esse ângulo entre a mandíbula e a orelha. Pressiona, inspira fundo, solta o ar e faz uma massagem no seu rosto. Inspira fundo, solta o ar, vem para esse ponto e pressiona, 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 pressiona. E me diz o que você sente. Pressiona, pressiona, pressiona. Então nós vamos começar com então. Vamos passar pelo I,
que é o rabo do peixe. Vamos pro Taiyan, que é o sol, é o máximo da energia Yang, do consciente. Nós vamos descer até a mandíbula, que aqui tem uma confluência de vários pontos e meridianos, vai trabalhar com o ramo facial. O nervo facial vai relaxar o nervo da face e vai gerar um relaxamento em todo o corpo. Ele tem essa ramificação. Quem tem paralisia facial, quem sofreu AVC, quem quer ficar bonita porque faz um lift facial maravilhoso, é extremamente indicado, tá bem? Pressiona e depois vem para esse ponto na boca, da sua linha média, os 2 dedos, e só pressiona esse ponto. E relaxa. Como que você se sentiu? A reação pode ser imediata, de relaxamento, pode ser um relaxamento da vista, pode ser uma liberação dos ombros, ou ainda em sonhos. Então aqui no Japão, boa noite, pessoal do Brasil, bom dia. Me diga depois quais foram os seus insights, o que você começou a perceber em você e o que você sonhou, se o seu inconsciente trouxe mais informações sobre o que o seu corpo tem te dito. E comece a prestar atenção. E sempre que houver uma crise de dor, de qualquer reação no seu organismo, ansiedade, síndrome do pânico, o que estiver acontecendo, você vai fazer uma tabela e você vai anotar quando que você sentiu, o que estava acontecendo naquele momento e qual era a situação e pessoas que estavam naquele local. E você vai fazer uma planilha para você adquirir a consciência de que momento o teu corpo estava protegendo. E esse processo de consciência vai transformar a sua vida. Você vai fazer um mapa pessoal em que momento o teu corpo, a tua mente, as tuas emoções estavam te preservando ou ainda estavam extremamente em estresse porque já estava no seu limite máximo. Então, se você tem crises ou conhece alguém, ou se o seu paciente tem crises constantes de dor na coluna, faça essa tabela. Se tem, por exemplo, crises de fibromialgia, 100% dos meus pacientes de fibromialgia conseguiram evidenciar quais eram as situações que aumentavam as suas dores, 100%, né? Crise de ansiedade, medo, insegurança. Inclusive, pessoas já se despertaram a relacionamentos abusivos, porque existe um processo que nós conhecemos como agressividade passiva. Um tema interessante da gente poder discutir. Onde a pessoa ela é uma pessoa que gera gatilhos de estresse emocional na outra pessoa, mas ela não grita. Porque uma pessoa que grita, que é uma pessoa raivosa, né, a gente consegue identificar que aquela pessoa é uma pessoa irada. Mas quando uma pessoa ela é depressiva, né, ou uma pessoa mais fria, ela pode ter agressividade passiva. E isso pode gerar gatilhos de estresse. Mas existem N fatores que nós podemos perceber. Então comece a analisar, faça essa tabela. Em que momento sentiu, o que estava acontecendo, qual foi a sua sensação e quais as pessoas que estavam naquele momento. E podemos ainda colocar mais uma tabela, mais uma parte no seu programa de o que você fez para melhorar. Se você realizar essa massagem em qualquer uma dessas crises psicossomáticas, você vai começar a identificar o que externamente está causando esse desequilíbrio interno e realizar os sintomas psicossomáticos para você se proteger. Não existe bom ou ruim, mas sim a sua interpretação, a sua experiência, a sua história biológica em relação ao externo. Então, às vezes é uma situação comum, mas que para você, pela sua história de vida e pela sua memória biológica, pode ter gerado estresse. Então, você tem que se respeitar, gerar o processo de tratamento para poder transformar todo esse material, todas essas experiências
em algo positivo, produtivo e transformador na tua vida. Então não se julgue, não julgue o meio. Se perceber algo de estresse, se perceber algo que realmente é nocivo para você, comece a se atentar e comece a entender os padrões, o que te gera o ciclo negativo para nós podermos criar um ciclo positivo. Então, mais uma vez, eu vou trazer para você a forma de você realizar essa automassagem. Então, eu trago para você o óleo essencial de neroli. O óleo essencial de neroli, ele desperta o inconsciente, ele desperta as memórias biológicas, ele desperta o processo, né, através do sistema límbico, do que pode estar causando estresse na tua vida. Então, você vai trabalhar com uma gota apenas. Você vai misturar. Se você não tiver, como você ainda pode não ter, você pode utilizar o aroma que você tiver ou ainda água. A gente só precisa que seja mais úmido. Vamos começar pelo Intan, que é o máximo do eu. Vamos seguir pelo I, que é a sobrancelha. São as memórias, aqui é extremamente nervado e temos vários meridianos aqui. Vamos pressionar o Taiyan, né, que é o máximo do Sol, o máximo de Yan. Vamos descer para o nervo facial, que é entre a mandíbula e o ouvido. O ramo do nervo facial ele é extenso, ele serve inclusive para parte estética, né? Mas ele serve para dores, paralisia facial, pós-AVC, ele é ótimo. E a gente segue aqui e pressiona. E me diz qual foi a sua sensação, qual foi a sua percepção e como que você está se sentindo nesse momento. Como que esse processo, essa informação agregou para você, para sua vida, para sua jornada de desenvolvimento pessoal. E lembre-se sempre, autoconhecimento é se conhecer, é conhecer o seu universo interno para reconhecer as suas forças, para trabalhar com o seu Shen, que é a sua mente, o Shin, que é seu coração, e o Shantida, que é a sua saúde física. A integração entre a mente, a emoção e o corpo é a forma de você se expressar na sua vida e entender como a tua vida traz essa memória, essa história e reforça a pessoa que você é. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Agradeço imensamente sempre todos os encontros. Comece a prestar atenção, a buscar as suas emoções e principalmente de se permitir ser a sua melhor versão. Ichigoichie, um momento, uma vida. Então que dentro da sua jornada pessoal você tenha a força, ou desperte a sua força, realize sempre. Todos os dias eu posto um material de auxílio que possa agregar na sua experiência, que você possa expandir as suas emoções, criar pensamentos, sensações e espaços positivos para sua produtividade. Tá bem? Muita gratidão. Sejam sempre muito felizes, com muita vida, saúde e consciência. Muita gratidão.